Olá, boa tarde, amigo investidor, usuário do Terminal Enfoque. Eu peço desculpas por essa intromissão na tela do seu terminal, mas nós estamos testando um novo recurso do Terminal Enfoque, que são vídeos em tempo real, que nós pretendemos estar apresentando a... Muito bem, acho que estamos no ar de novo. Então, eu queria, em primeiro lugar, mostrar a vocês o gráfico do Ibovespa. Esse é um gráfico que traz as cotações do Ibovespa desde 1963. Na verdade, o Bovespa, as cotações do Bovespa começam em 1968, mas nós fomos atrás de pegar as cotações da Bolsa do Rio para juntarmos essas duas cotações e então termos a história do mercado brasileiro de ações desde 1963. E isso nos deu muito trabalho por um lado, mas muita alegria por outro, porque com base nesse banco de dados nós pudemos traçar esse gráfico que traz as cotações desde 1963, quando nós tivemos, aliás, especificamente aqui em 1965, nós tivemos um fundo, que foi, eu entendo, um fundo ocorrido logo após o golpe de 64, portanto, acho que tem muito a ver, porque os militares tomaram o controle em 64, e em 65 eles já tinham posto ordem, vamos dizer assim, na casa. E então o mercado começou a subir para então chegar ao topo de 1971. Mas com esse fundo nós conseguimos traçar uma reta suporte que passa por esse nível de 65, esse fundo de 65, e pelo fundo que eu chamo fundo do Lula, que foi o fundo que ocorreu quando o Lula estava para ser eleito presidente. E enfim, e depois disso nós conseguimos passar uma reta paralela que, vejam, passa um pouco abaixo do topo de 1971, mas passa pelos topos de 86 e pelos topos de 97 e passou também muito próximo do topo de maio de 2008. O que aconteceu na queda de 2008, em setembro em diante de 2008, foi que os preços chegaram até a metade disso que nós chamamos em análise técnica de canal de alta. Então os preços chegaram até a metade e voltaram até muito próximos dessa reta guia. Quando a gente pensa na teoria de Elliott, que mostra que os preços têm geralmente 3 movimentos, quando os movimentos são de impulsão, como dizia Elliott, ou seja, no sentido da tendência principal, e que os movimentos têm 3 movimentos quando eles são no sentido inverso ao da tendência, a impressão nítida que nós temos é que nós tivemos um movimento expansivo de 2002 até 2008, e aí nós teríamos tido um movimento corretivo que teria feito uma primeira onda para baixo, uma correção, e agora nós entendemos que nós vamos ter uma outra onda para baixo. Essa onda, no nosso entender, deve vir abaixo dos níveis do último fundo, e portanto a gente tem a impressão que os ativos... Sim, tivemos um probleminha técnico, estamos voltando com a conexão. E eu mostrava então que nós entendemos que o gráfico do índice Bovespa está iniciando um segundo movimento de baixa que, segundo a nossa leitura, deve trazer os preços para níveis até abaixo do fundo de 2008, que hoje está no nível de 24 mil pontos. Vale dizer que o gráfico que nós usamos em primeiro lugar em escala logarítmica, e nem daria para nós pensarmos em um gráfico em escala aritmética que ficaria, vejam, assim. Estou clicando e mostrando a vocês
que é impossível a gente ver um gráfico dessa amplitude histórica em escala aritmética. Então o nosso gráfico é em escala logarítmica e também o nosso gráfico é indexado para extirpar dele a inflação. Nós usamos o dólar para corrigir o índice Bovespa, que apesar de todas as imperfeições que pode ter, ele é uma variável constante. Desde 1963 nós usamos o mesmo ativo e também indexando os nossos gráficos em dólar, a gente tem condições de comparar com os ativos negociados na Bolsa de Nova York, na New York Stock Exchange. Mas o mais importante que nos leva a estar muito tranquilos com relação à indexação que nós fazemos em dólar é a harmonia que nos dá esse gráfico. Vejam vocês como esse gráfico está harmônico, como ele está devidamente encaixado dentro desse canal de alta, e a gente vê nitidamente também nesse gráfico que os preços batem embaixo, batem em cima, batem embaixo, batem em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima. Dessa vez eles vieram até a metade do canal, foram para cima, e a conclusão que me parece muito clara desse gráfico é de que os preços têm muito mais para cair do que para subir. Um outro aspecto muito interessante, que até o Felipe, meu filho, colega analista, que notou, é que essas tendências de baixa que aconteceram depois dos preços terem tocado a parte de cima desse canal, estão delineadas com essas retas vermelhas e são exatamente paralelas. Quer dizer, isso mostra que o mercado brasileiro, quando cai, ele costuma respeitar, ao longo dos últimos 50 anos, quando ele tem tendências de baixa, ele costuma respeitar, ele tem respeitado esse ângulo de inclinação para baixo, que é exatamente o ângulo que nós temos agora entre os dois picos. O pico de 2008, o topo de 2008, que foi em maio de 2008, e também o nosso topo, que eu considero que aconteceu em janeiro de 2010. Na verdade, ele aconteceu em janeiro de 2010 no gráfico do índice Bovespa, e no gráfico do índice futuro, por outro lado, esse topo teria acontecido, não, desculpem, também em janeiro de 2010. Mas eu quero mostrar a vocês que, sobre vários aspectos, nós entendemos que essa alta terminou e o mercado virou de fato. Eu estou abrindo agora o gráfico do S&P, que eu entendo que é o ativo que manda no mundo. O S&P, para quem não sabe, é o índice Standard & Poor's das 500 maiores ações americanas. Perdão. E ele é o índice para o qual existe... Perdão, tivemos mais um problema técnico. Estamos vendo se conseguimos melhorar o nosso link, ainda que temporariamente, porque ele parece estar sendo insuficiente. Mas, como eu dizia, o S&P é o índice americano das 500 maiores ações americanas, para o qual existe um contrato futuro negociado na Chicago Mercantile Exchange, e até curiosamente, como muitos sabem, o contrato mini do S&P é o que tem mais liquidez. Não é esse que está retratado aqui. Esse índice retratado, na verdade, é o SP500. Mas a análise que nos chega dos Estados Unidos de Elliott segundo uma pessoa que eu respeito muito, que é o especialista nessa área, que é o Robert Prechter, do site elliottwave.com. Ele entende, volto a transmitir agora, tivemos mais um problema técnico, estamos tentando resolver, eu agradeço a sua paciência.
Mas, então, segundo a interpretação desse famoso analista, nós teríamos tido de 1982 até 2000 o movimento impulsivo principal dos mercados americanos, e a partir de 2000 até 2002 nós teríamos tido até 2002 e meados de 2003 nós teríamos tido a onda A do movimento da tendência de baixa de longo prazo. De 2002 a 2008 nós teríamos tido a onda B, e agora nós estaríamos na onda C, sendo que nós tivemos apenas o primeiro movimento, o primeiro e o segundo movimento da onda C, ou seja, a onda C, que deveria ser composta por 5 ondas, então nós teríamos tido apenas a primeira dessas ondas, a onda 1, aí a alta toda de 2009 até 2010 teria sido a onda B, e nós então ainda teríamos a onda 3, a onda 4 e a onda 5, que nós entendemos devem trazer o índice Standard & Poor's, o S&P, para a faixa de 400 pontos, que faria com que ele então estivesse fazendo uma correção de 50% do movimento de alta iniciado em 1982. Se nós, por um lado, virmos o gráfico do índice Dow Jones, nós vamos verificar, e aí vamos ter condições de visualizar melhor esta situação do gráfico da tendência de alta iniciando em 1982. Vejam, esse é um gráfico que eu vejo. Os americanos não veem necessariamente esse gráfico. Os americanos, como não têm o conceito de inflação, a expertise de inflação, que não só eu, mas nós brasileiros temos em função dos períodos que vivemos de inflação, o americano não tem costume de indexar os seus gráficos. E o que o americano vê é esse gráfico do Dow Jones, que aliás eu costumo dizer nos meus cursos que é o responsável por se dizer tão categoricamente nos mercados que no longo prazo não tem erro. Sim, porque quando a gente olha esse gráfico, a gente vê que o índice Dow Jones é um ativo que só sobe. A gente aqui estaria vendo a crise de 29, e nós temos uma grande acumulação de 1966 até 1982, e aí então nós teríamos tido essa alta. Ocorre, meus amigos, que na verdade nesse mesmo período aconteceu essa inflação, que monta mais de 2.100% a partir de 1913, quando começou a ser calculado o CPI. Esse é o índice. Voltamos então à transmissão. Peço desculpas novamente, nós estamos resolvendo esse problema, nosso departamento técnico está vendo o que está acontecendo com o nosso link. Não deveríamos ter tido esses problemas, mas enfim, como eu dizia, então o Consumer Price Index, no período do gráfico que eu mostrei do Dow Jones, teve uma alta de 2.100%. Então, senhores, quando nós aplicamos essa inflação nesse gráfico, vejam, essa acumulação, que curiosamente aconteceu embaixo do nível de 1.000 pontos no Dow Jones, mas essa acumulação de 1966 a 1982 vira uma queda de proporções, vejam vocês, comparáveis a 1929. Essa queda é bastante comparável à queda de 29. E o que a gente pode notar é que no passado, em 1929, os preços chegaram abaixo do sopé da montanha. Por outro lado, na queda que começou a partir de 1966, os preços corrigiram
abaixo de 50% em Fibonacci. E, portanto, vejam, o Fibonacci estava aqui na faixa de 2.200 e o 50% de correção Fibonacci estava aqui e os preços vieram para 1.800, abaixo de 1.800, no índice Dow Jones, indexado no CPI, ou seja, extirpando-se a inflação. E dessa vez o que a gente nota é que esse primeiro movimento de baixa trouxe os preços para uma correção, para o primeiro número Fibonacci, correção de 0,38%, 0,382. Nós estamos imaginando que os preços podem muito bem chegar a 50% de correção, como eu mostrei no S&P, que equivaleria a em torno de 5.000 pontos no Dow Jones, que iria querer dizer que nós estaríamos, e vejam vocês, eu repito, eu insisto, eu estou fazendo uma análise de longo prazo. A análise de curto prazo e de médio prazo, principalmente de curto prazo, pode ser consideravelmente diferente dessa, logicamente. Mas, acontecendo isso que eu estou visualizando, os preços nos Estados Unidos estariam caindo por volta de 50%. Agora, eu tenho um gráfico que eu acho muito interessante, que é o gráfico que eu chamo do desacoplamento. O gráfico do desacoplamento é, na verdade, o gráfico simples gráfico do índice Bovespa, que está em preto, comparado com outras referências, benchmarks, e o principal deles é o próprio índice S&P. Então o Bovespa está em preto, o S&P está em vermelho, o S&P está em azul, o vermelho é a China, e o amarelo tracejado, eu não sei como bem vocês vão estar vendo isso, mas o amarelo tracejado é a Índia. Um momentinho, por favor. Esse gráfico começa em agosto de 2007. Pois em agosto de 2007 foi o começo do subprime. Então, o início desse gráfico aqui do lado esquerdo é quando os americanos tiveram o primeiro stress com a crise do subprime. A partir daí, o mercado brasileiro começa a subir, o mercado americano anda de lado, cai ligeiramente e o Brasil se desacopla dos Estados Unidos, de tal maneira que de agosto de 2007 até maio de 2008, quando nós tivemos o topo no mercado brasileiro, o Brasil havia se descolado exatos 51,7% dos Estados Unidos. Isso significava na época que se fôssemos eventualmente acoplar na, digamos assim, nave-mãe dos Estados Unidos, o índice S&P, se o Brasil fosse colar novamente nos Estados Unidos, sempre tomando como base o início da crise do subprime, então nós teríamos que cair 34%. Debaixo dos Estados Unidos, para nós, 52% praticamente, e do Brasil caindo para os Estados Unidos, nós teríamos que cair 34% a mais. Bem, eu quero mostrar a vocês que na crise foi exatamente isso que aconteceu. E eu sou originário do mercado de commodities, e isso para nós que operamos commodities é uma coisa muito clara. Quando os preços... Quando você compara dois ativos, você tem sempre aquele ativo que tem mais liquidez. Por exemplo, no mercado de commodities a gente fazia spread, ou operava com a diferença de 2 meses futuros de um determinado mercado, por exemplo, o mercado de café. E quando a gente achava que o mercado de café ia subir, a gente fazia o chamado spread de compra, em que nós vendíamos o mês presente e comprávamos o mês futuro. Isso porque o mês futuro tem mais volatilidade. O mês no mercado de café, o mês futurão, como a gente chamava, ele é mais etéreo, então ele oscila mais, de tal maneira que se o mercado de café sobe, o mês futuro sobe mais, e por isso a gente vendia o mês presente, comprava o mês futuro, estava com 2 posições no mercado, se o mercado subisse a gente ganhava dinheiro porque abria essa diferença. Entretanto, quando o mercado de café caísse, era exatamente o inverso, porque aí a volatilidade sai pela culatra para o mês futuro,
porque ele também, em função da sua maior volatilidade, acaba caindo mais do que o mês presente. Assim sendo, quando o mercado de café ia cair, a gente comprava o mês presente e vendia o mês futuro. O Brasil é o ativo com maior, por assim dizer, é o ativo com maior volatilidade. De tal maneira que, enquanto a crise mundial está abafada, ou está escondida, ou está maquiada, o Brasil tende a subir muito mais do que os Estados Unidos. Mas, quando a coisa fica feia, quando a nave-mãe, como eu chamo, o S&P, que é o mercado onde está o mundo todo posicionado, quando o S&P cai, nós caímos, e aí caímos muito mais do que o que acontece com os Estados Unidos. Foi exatamente isso que aconteceu durante a crise e, olhando o gráfico, a gente tem essa percepção exata. Nós, quando chegamos aqui em outubro, novembro, no fundo, que foi exatamente no dia 28 de outubro de 2008, nós estávamos coladinhos com os Estados Unidos, e a China, por outro lado, havia passado abaixo dos Estados Unidos. Não, tivemos mais uma pequena interrupção, voltamos então com o gráfico do petróleo, agora não indexado em dólar e não indexado em nada, aliás, não indexado em ouro e não indexado em nada, porque como é um contrato futuro, ele já tem a inflação embutida, e, enfim, novamente desde 1983. Eu acho esse gráfico muito interessante. Esse gráfico, para mim, mostra que essa faixa aqui do lado é a faixa aonde o petróleo pertence. De 1982 até 2002, o petróleo esteve dentro dessa faixa que, senhores, é de 11 a 36 dólares, essa faixa entre a linha azul e a linha vermelha. Eu entendo que, a partir de 2004, os preços romperam essa faixa em função da enorme liquidez que se apossou dos mercados e que deu no que nós sabemos que deu. Na queda de 2008, os preços voltaram a tocar essa faixa, agora tiveram uma tendência de alta, e essa tendência de alta do petróleo coincide com a tendência de alta do mercado americano. Ela começou um pouquinho antes da tendência de alta do mercado americano. As ações começaram a subir em março, o petróleo começou a subir um pouco antes, em fevereiro de 2009. Estão subindo até agora, e isso aqui, essa formação toda, é uma formação que mostra a perda de força deste movimento de alta. Essa formação toda mostra a perda de força desse movimento de alta, e aparentemente os vendidos estão ganhando essa batalha, e a impressão que eu tenho é que existe uma chance muito grande de que, se os Estados Unidos cair, o petróleo volte a adentrar a faixa que inicia-se a 40, 36 dólares. Se o petróleo voltar para esse nível, as coisas vão ficar muito ruins para o mercado brasileiro de petróleo, vamos dizer assim. Acho que, enfim, e isso pode ser um catalisador desse processo de baixa. Esse é o índice das commodities. Como eu disse, eu entendo que esse processo é uma grande batalha que foi ganha pelos vendidos. Os preços já tiveram o movimento de retorno, que o americano chama de pullback, e acho que estão retomando a sua tendência de baixa, porque nós já temos topos inferiores e fundos inferiores aqui no mercado de commodities, e, portanto, isso mostra uma tendência de baixa de médio prazo. Tá? Agora, rapidamente, as ações. A proposta era que a gente não gastasse mais do que 1 hora nessa análise, e então nós temos tempo ainda para algumas alguma análise de algumas ações rapidamente. Então eu vou primeiro arrumar minha tela, organizar em ordem alfabética vertical e em ordem alfabética. Nós estamos vendo a América Latina logística, e eu vejo essa ação numa tendência de baixa. Vejam, topos e fundos consecutivamente mais baixos. A retomada
da tendência de baixa seria com o rompimento desse importante suporte a 12, e se isso acontecer, nós poderíamos esperar a correção Fibonacci dessa alta, que faria os preços voltarem para a faixa de R$10. Ambev teve um movimento muito elucidativo, porque ela praticamente rompeu o topo que havia sido feito em janeiro, mas os mercados então adentraram novamente esse nível, e então a nossa visão é de que essa formação é uma formação de topo, e se isso acontecer, nós esperamos uma queda para os níveis de 128. Estamos mostrando agora a B2W, varejo, e nitidamente os preços numa tendência de baixa, né? BMF Bovespa está nessa grande acumulação, mas depois de já ter rompido essa reta de tendência e sem que houvesse corrigido ainda o primeiro nível Fibonacci. Nós entendemos que esse é um processo de baixa e que eventualmente os preços devem buscar esse nível de 7,75. Hoje nós temos aqui esse nível horizontal, onde foi o IPO, e hoje, curiosamente, nós estamos num nível razoavelmente próximo do IPO, nós estamos a 19% abaixo do preço do IPO, sendo que o topo foi 67% acima e o fundo foi 80% abaixo do IPO, que aconteceu em novembro de 2008. Bradespar, nós entendemos que também está adentrando numa tendência de baixa. Essa acumulação costuma dar continuidade ao movimento que precedeu, que é um movimento de baixa, e o rompimento do nível de suporte a 30, que está por volta de 30, estaria provocando uma queda de amplitude aproximadamente igual ao último movimento de baixa. Os preços estariam caminhando então para o nível de 27. Essa é a nossa leitura no momento. Enfim, uma ação que está subindo, Braskem, mas Braskem tocou o primeiro nível da correção Fibonacci dessa alta a partir, dessa alta a partir de março. Nessa tendência de alta, nós tivemos o rompimento dessa reta de tendência, que era uma reta bastante confiável. Os preços tocaram o primeiro nível Fibonacci, tiveram uma alta violenta, foi bastante simétrica a essa baixa, mas nós entendemos que existe possibilidade dos preços caírem mais. Somente o rompimento do nível de resistência a 14 é que poderia dar uma força para a Braskem então subir até o teste do topo principal a 16. BR Foods teve um comportamento extremamente negativo. Isso era uma formação que deveria resultar num avanço dessa amplitude aqui, que está marcada, destacada no gráfico. Mas os preços, depois de terem rompido esse nível de resistência, eles voltaram a cair e violentamente. Isso eu acho que é uma das mais importantes indicações técnicas. Rompeu-se esse nível também, de maneira que eu entendo que essa projeção agora funcionaria para baixo, e com um suporte importante a 16, nós entendemos que os preços caminham agora para seu próximo objetivo de baixa a 16. Vale notar que 16, quando nós levamos em conta de onde saíram os preços lá em 2002, ainda significaria, se os preços chegarem a 16, vejam que de 2002 até então os preços teriam subido ainda 2.400%. Isso é uma coisa que as pessoas esquecem,
de ver, muita gente fica muito cética com a possibilidade de que possam haver baixas significativas na Bolsa. Mas há que se levar em conta a enorme alta em dólares de várias das ações da Bolsa. Para quem não pegou o começo da apresentação, eu devo dizer novamente que esses gráficos, os gráficos nossos são todos indexados em dólar. Eu indexo os gráficos em dólar porque, primeiro, eu tenho os gráficos pelo período histórico maior possível e, em sendo assim, a gente mostra normalmente o período de inflação no Brasil e, nesse período, a gente tem que indexar por algum ativo de maneira a extirpar a inflação desse período, senão a gente tem um gráfico que se mostra só em alta. E indexando os gráficos em dólar, a gente tem uma harmonia muito grande. Fora isso, nós temos condições de comparar gráficos indexados em dólar com os ADRs respectivos lá negociados na Bolsa de Nova York. Perdão, novamente tivemos mais uma pausa nas transmissões. De volta à CCR, rodovias, vejam que nós temos uma reta de suporte bastante bem definida, perdão, não estou mostrando o gráfico, bastante bem definida nesse gráfico, na tendência de alta iniciada no ano passado, e reta essa rompida. E nós já temos uma tendência de baixa, vejam, esse topo inferior a esse topo, esse fundo inferior a esse fundo. Então, se nós temos uma tendência de baixa, a gente pode imaginar que os preços venham corrigir Fibonacci, pelo menos o primeiro nível Fibonacci dessa baixa. Isso implicaria dizer que os preços estão voltando para a faixa de 26 no médio e longo prazo. Próximo gráfico é BR Foods. BR Foods nós já falamos. Cosan, nós estamos também em tendência de baixa, os preços romperam essa reta de tendência de alta, já estão em tendência de baixa, tiveram agora recentemente uma alta mais pronunciada, mas não confirmada. Somente um rompimento da resistência aqui a 24,40 tiraria os preços dessa tendência de baixa de médio prazo, onde nós entendemos os preços podem cair para a correção Fibonacci dessa alta de 2009 e 2010, implicaria dizer que eles teriam que cair pelo menos para a faixa de 15 a 16 pontos reais. Eu vou também pegar agora Fosfértil. Fosfértil, a gente vê nitidamente que está numa tendência de baixa, e essa acumulação dos últimos 2 meses, dos últimos 2 meses tem características de um processo de retângulo e deve dar continuidade ao movimento de baixa. Nós recebemos pelo chat solicitação do Luiz, solicitando análise de Vale e de Petro. Obrigado pela solicitação, Luiz. Vamos analisar então primeiro Petrobras. Petrobras tem um lindo gráfico, Petrobras indexada em dólar, né? Porque é a única maneira de a gente analisar. Se a gente tirar a indexação de Petrobras, vira isso. E isso não dá para ser analisado. Esse é o período de inflação no Brasil. Então, indexando em dólar, por outro lado, a gente tem essa linda harmonia. Vejam vocês que esse gráfico está vindo desde 1986 e a gente consegue enquadrar Petrobras nesse grande canal de alta e também nesse pequeno, por assim dizer, porque não é tão pequeno, já que nesse outro pequeno canal de baixa. E isso foi o Felipe, meu filho, que descobriu esses 2 canais, até isso foi
objeto de uma análise que saiu publicada na revista Expo Money. E na época nós chamávamos a atenção, o Felipe chamava a atenção dos seus leitores para o fato de que os preços estavam chegando muito próximos, eles estavam encostando na parte de cima desses dois canais, no canal secular e no canal da década, né? Esse canal essa tendência de alta foi de 2002 até 2008. Vejam que coisa bonita, que coisa interessante, né? Muito bem, essa foi a queda de 2008 e depois dessa queda, deixa eu dar uma limpada de área aqui, depois dessa queda os preços tiveram essa tendência de alta e agora nós estamos numa tendência de baixa de médio prazo, não é? Uma tendência de baixa de médio prazo em que nós temos fundos consecutivamente mais baixos e topos consecutivamente mais baixos. Nesta tendência de baixa de médio prazo, os preços corrigiram o primeiro número, milimetricamente, o primeiro número Fibonacci. Mais uma razão para a gente entender que é muito acertada a nossa indexação em dólar, porque os níveis de correções Fibonacci funcionam com uma precisão muito grande. É muito gratificante quando a gente olha o gráfico e vê esse nível de precisão em que os preços batem milimetricamente. Bem, e agora, o que há de acontecer? Eu acho que os preços caminham para... bem, na verdade, se a gente sobe no helicóptero e olha os preços no longo prazo, a gente vê que Petrobras bate em cima, depois bate embaixo, bateu em cima. Bem, eu acho que os preços têm condições de... Petrobras certamente vai seguir Bovespa. A nossa análise do Bovespa é que nós estamos na onda C do processo de baixa, e nessa onda C do processo de baixa, eu entendo que nós devemos, no mínimo, nos aproximarmos do último fundo. O último fundo, hoje, indexado em dólar, com o dólar de hoje, está na faixa de R$12. Até lá nós vamos ter suportes importantes na faixa de 22. Primeiro o próximo suporte do próximo fundo, que é 25, depois 22. Depois temos importantes suportes também a 20 e a 17. Mas a nossa análise é que essa tendência de baixa não é apenas uma correção. Eu até, por coincidência, hoje estive com uma colega analista técnica e a interpretação dela é a de que nós estamos na onda 4 e vamos ter uma onda 5, quer dizer, essa queda seria a onda 4, então eu entendo que ela estaria falando que esse processo todo de 2002 até 2008 teria sido a onda 1, a onda 2, a onda 3, a onda 4, e aí nós teríamos mais uma onda 5 que possivelmente iria acima do topo principal. Eu não acredito nisso e acho que os mercados estão claramente mostrando que nós tivemos aqui no período Lula, nós tivemos um processo de alta que é muito fácil de ser visualizado e caracterizado com o conceito das ondas de Elliott, pois que nós tivemos 1, 2, 3, 4 ou 4 e 5 movimentos, muito claramente, mas no processo de baixa nós tivemos apenas A, B, falta C. Na verdade, eu entendo que talvez a gente nem tenha tido a onda A ainda. Isso porque, minha gente, eu considero um pequeno detalhe da teoria de Elliott que diz respeito à alternância. A alternância, como vocês muitos sabem, Elliott tirou do fato em que na série Fibonacci, que é a base da teoria de Elliott, quando se divide um número pelo anterior, a gente chega a um número acima, um número abaixo, um número acima, um número abaixo, um acima, um abaixo, de Φ.
FI 1. Não tivemos mais uma interrupção. A propósito, se alguém tiver com dificuldade de assistir a essa e as futuras videoanálises dentro do Terminal Enfoque, essas análises e esse vídeo também pode ser assistido no nosso endereço junto à operadora, a nossa operadora de vídeo, que é a Livestream, que é Livestream, Live, L-I-V-E, Stream, de fluxo, né? livestream.com/constop. Mas, então, como eu dizia, quando a gente pensa em alternância nos mercados, a gente, na verdade, o Elliott estava dizendo sobre a alternância entre as ondas corretivas num processo de alta. Num processo de alta, que tem 5 ondas, 1, 2, 3, 4, 5, as ondas corretivas são as ondas 2 e a onda 4. A onda 2 e a onda 4 são ondas corretivas. Então a alternância que Elliott falava era com relação a essas ondas. E ele dizia que quando a gente tem uma onda corretiva simples, que seria composta de ABC, ou seria uma simples correção, então a próxima onda seria complexa, de tal maneira que seria uma alternância entre correções e acumulações. Quando a gente olha para o gráfico do índice Bovespa, a gente vê nitidamente que de 65 até agora nós tivemos uma correção e uma acumulação, uma correção, e eu entendo que agora nós estamos mais para sofrer uma acumulação do que uma simples correção. Uma simples correção seria A, B e C, e uma acumulação seria 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, B, e 1, 2, 3, 4, 5, C. Mas isso não importa. De uma maneira ou de outra, nós estaríamos iniciando na nossa leitura uma onda impulsiva para baixo a partir de agora. Então, isso aqui pode ter sido a onda A, ou isso aqui pode ter sido a onda 1 da A. 1, 2, 3, 4, 5, ou isso tudo foi a onda A, isso tudo foi a onda B, e agora nós vamos ter a onda C. Se a onda C for da amplitude da onda A, então nós teríamos os mercados sendo projetados para hoje em torno de 22 mil pontos, ligeiramente abaixo dos fundos de 2008. Mas a gente sabe que quando uma tendência se inicia, ela só acaba quando termina. E, claro, se os preços vierem novamente para os fundos de 2008, eu acho que isso vai gerar um estresse muito grande nos mercados, e esse estresse pode fazer os preços caírem para níveis muito aquém daqueles onde eles deveriam estar de fato, né? Eu vou comentar agora Vale, e depois Paulo pergunta se é possível comentar o dólar. Sim, Paulo, claro, em seguida Petrobras, vamos falar do dólar. O dólar tem tudo a ver com o mercado, vamos falar do dólar e aproveitar e falar do dólar index também, que é... Desculpem de novo mais uma interrupção, voltamos agora com o gráfico de Vale. Nós temos aqui um canal de alta traçado desde 1988, nós temos essa reta de tendência de alta, temos aqui 2002, eu quero mostrar a vocês, esse gráfico está indexado em dólar, e eu quero mostrar, estou mostrando tudo menos o que devia estar mostrando, agora sim o gráfico. Nós temos Vale nesse canal de alta, e aqui temos essa tendência de alta a partir de 2002, né? A queda
a queda de 2008, a alta toda que se fez e agora os preços aparentemente entrando em tendência de baixa. Mas eu quero mostrar a vocês que de 2002, esse aqui é o fundo de 2002 até hoje, senhores, nós temos uma alta de 1.563% em dólares. Se por acaso os preços vierem até o fundo de 2008, Vale do Rio Doce continuará com uma alta de 2002 até então, continuará com uma alta de 527%. É isso que dá condições de Vale de ter uma queda, embora, como eu já comentei, muita gente é absolutamente cética sobre a possibilidade de que Vale possa ter quedas dessa magnitude. Eu gosto muito de conversar com o gráfico, e conversando com o gráfico a gente vê que em 1989 Vale teve uma queda de 73%, em 90 Vale teve uma queda de 89%. No ano passado, aliás em 2008, Vale caiu 76%. Bem, a nossa leitura nesse gráfico é muito clara. Nós tivemos esse processo de alta, que foi uma alta espetacular, de uma ação brasileira famosa. Nós tivemos a queda, nós tivemos uma outra alta. Essa alta, vejam vocês, foi marcada com essa reta de suporte que tem 1, 2, 3, 4 pontos. É uma reta extremamente confiável que mostra o rumo que a massa de indivíduos que atuava sobre esse mercado tomou durante esse período. Deixa eu aumentar essa reta para a gente poder enxergar melhor, fazê-la em vermelho. E Vale ainda não corrigiu as correções Fibonacci. Vejam, se Vale corrigir 50% da alta iniciada em novembro de 2008, nós estamos falando em 28. Os preços estão por volta de 38, fecharam a 38,40 hoje. Nós estaremos falando por volta de 28. Mas acontece que, infelizmente, bem, vamos dizer que Vale pudesse vir até essa reta de suporte, que vem desde 1988. Isso é preciso que se saiba, que se tenha em conta que o mercado vir testar a sua reta de suporte de 22 anos é uma coisa absolutamente normal. Se a gente levar em conta o que está acontecendo no mundo, os fatores que estão aí, isso é muito normal. No curto prazo, eu enxergo esse processo como sendo essa acumulação dos últimos 2 meses, como sendo uma acumulação de continuação. Um retângulo, ou mais uma paradinha, perdão. Então essa acumulação de Vale é uma acumulação, vejam, uma acumulação que está acontecendo logo após o rompimento dessa reta de suporte, perdão, de novo, de volta com a tela. Então, como eu dizia, a acumulação está acontecendo logo após o rompimento dessa reta. Esse é um comportamento muito comum nos gráficos, em análise técnica. A gente está muito acostumado a ver esse tipo de comportamento. Então, vejam, isso está acontecendo no teste deste importantíssimo suporte que Vale teve, correspondente aos fundos de outubro e fevereiro, e também ao fundo de abril, né? Aliás, de maio. Então, no teste disso, o mercado se acumula numa formação que, no nosso entender, vai dar continuidade ao movimento de baixa, com o rompimento desse suporte encontrado agora a 37, e os preços caindo inicialmente para 32, que é onde está a primeira correção Fibonacci, e depois nós devemos ter suporte em 28 e principalmente um suporte forte a 24, quando então os preços estariam chegando próximos da reta suporte de longo prazo. Então acreditamos em queda para Vale também. Vamos agora falar de dólar, solicitação do Paulo.
commodities, CRB, gold, petro, dólar. Esse é o gráfico de dólar, do dólar comercial, e a gente sabe que o dólar é inversamente proporcional à bolsa. Bolsa subindo, dólar caindo, bolsa caindo, dólar subindo. Isso aqui é a queda do dólar correspondente à alta de 2002 até 2008. O dólar começou a subir, ou fez o fundo, em agosto de 2008. E nós sabemos que a bolsa fez o fundo, fez o topo em maio de 2008. Mas vejam vocês que tanto a bolsa quanto o dólar começam as suas respectivas tendências. Essa tendência de baixa para o dólar, essa tendência de baixa para o dólar, e que equivale a essa tendência de alta para a bolsa, essa aqui destacada em amarelo, né? Vocês vejam que aqui na bolsa os preços também começam a tendência de alta em outubro. Então, isso mostra que os preços são muito correlatos, né? Inversamente correlatos. Agora, o que tem acontecido é que a bolsa está se adiantando ao dólar, porque a bolsa começa a subir, começa a cair a partir de maio, e o dólar só inverteu a partir de maio de 2008, e por outro lado o dólar só inverteu a tendência em agosto de 2008. Mas a gente sabe que esses dois gráficos são inversamente correlatos. E o que está acontecendo com o dólar agora? O que está acontecendo com o dólar é que nós tivemos essa grande alta do dólar, que correspondeu à queda da bolsa de 2008. Depois, a partir, vejam vocês como tudo coincide, né? A partir de março de 2009, vejam que começa a grande queda do dólar. Foi exatamente quando começou a grande alta da bolsa, exatamente inversamente proporcional. E agora, o que nós temos que saber é se esse processo, que é uma grande batalha sendo travada entre comprados e vendidos aqui nesse fundo, se isso vai ser ganho pelos comprados ou se vai ser ganho pelos vendidos. O próprio mercado já está nos dando uma dica, porque vejam que esse fundo já foi superior a esses outros fundos. Nós estamos com fundos com viés de alta. Essa simples observação nos leva a crer que os preços devem, melhor dizendo, as forças compradas devem vencer essa batalha também. Se isso acontecer, nós acreditamos que esse processo, essa grande acumulação de fundo, deve ser projetada para cima. E, portanto, nós estaremos falando a dólar a 2,15, dólar à vista. Tá? Para os céticos que acham pouco provável que isso aconteça, eu diria o seguinte, que se os preços romperem o nível de 1,90, acreditem sim, e eu vou dizer a razão. Vejam, enquanto em batalha, os preços tiveram condições de galgar essa amplitude uma, duas vezes. Então, batalhando, enquanto os comprados duelavam com os vendidos, eles tiveram condições de cumprir essa amplitude uma vez, duas vezes. Ora, depois que esse nível for rompido e quando não mais houverem as ordens de venda que estão abaixo desse nível, que são responsáveis pela resistência desse nível, que acontece nesse nível, e principalmente quando as ordens de stop de compra acima dessa importante resistência forem tocadas, ora, os comprados certamente terão condições de fazer de novo o que eles já fizeram por duas vezes, aí com território livre pela frente. Tá? Mas eu queria também falar, como eu disse, sobre um importantíssimo indicador mundial, que é o dólar index, que corresponde a uma cesta de moedas.
E quero mostrar a vocês que o dólar index, vejam, em primeiro lugar, bem, o dólar index ele é diretamente, aliás, inversamente proporcional ao índice americano de ações, né, ao S&P. E vejam que a tendência de baixa do dólar index começa exatamente em março e se estende até dezembro. E a partir de dezembro, o dólar começou uma alta alucinante, uma tendência de alta muito bem definida. Mas, por lado, o S&P não seguiu isso a partir de dezembro. Não necessariamente. A partir de dezembro, ele teve uma pequena queda perdão, estamos falando agora do S&P, ele teve essa pequena queda em janeiro, mas depois nós tivemos essa grande alta a partir de fevereiro até março e até o final de abril. Mas agora eu acho que o índice americano está seguindo o dólar de maneira inversa, né? Muito bem, então eu acho que nós vamos ficando por aqui. Agradeço a audiência de vocês todos. Espero que vocês tenham gostado desse novo recurso que nós estamos testando no Terminal Enfoque. A gente procura sempre evoluir para estar de acordo aí com as novas ferramentas que a internet está nos disponibilizando. Esse vídeo em especial é fruto na verdade, de uma inovação tecnológica da própria internet. Existe essa empresa que nos dá condições de termos um vídeo sendo transmitido em tempo real, e a gente usa o link dessa empresa. Perdão mais uma vez, eu dizer que vocês devem ter notado que o vídeo tem um anúncio, portanto o link é suportado pelos anúncios que vocês viram. Eu peço perdão mais uma vez pela intromissão dentro da tela do seu Terminal Enfoque, mas a gente achou que seria uma intromissão aceitável, já que é possível que a janela seja apenas fechada e vocês sumam com a gente da tela. Então agradeço mais uma vez a audiência, desejo um bom fim de noite para vocês, um bom jogo amanhã, vamos todos torcer juntos para dar Brasil, e espero estar de volta em breve. Boa noite e muito obrigado.